você entende que isso, aplicado à Constituição, pode abrir caminhos para dar a ela uma dimensão econômica mais concretude, eu vou me permitir fazer rapidamente aqui uma passada de olhos no texto e, para finalizar daqui a pouco, eu vou, então, encerrar fazendo alguns comentários mais genéricos, tá? No seu texto, eu vou depois te mandar isso por escrito, né? Vou te mandar pelo Bruno, inclusive, mas eu queria destacar pequenos itens que eu fui vendo ao longo da redação, que são muito pontuais. A coisa mais genérica eu vou deixar para o final, certo? Acho que a estrutura do trabalho ficou muito boa, como você iterizou, né, no seu sumário, a construção do seu pensamento e como você vai desenvolvendo. Como a versão que eu recebi não está numerada, não está paginada, eu vou falar aqui genericamente e depois eu posso te mandar isso, né? Para que você possa, se for o caso, utilizar o que eu estou sugerindo como ferramenta de aperfeiçoamento do seu trabalho, tá bom? Primeiro, tem aqui um mérito importante no trabalho que você trata, insere a teoria do Peter Heberle no âmbito da teoria constitucional da democracia social e liberal, que de fato esse autor, que vem uma tradição, que a pouco a gente fala dela, ele é muito importante para lançar um olhar para a Constituição, para a teoria da Constituição, no ambiente de democracia deliberativa. Por isso que ele vai ampliar aí o número de atores que podem funcionar como intérpretes da Constituição, né? O seu recorte à ordem econômica, tudo aquilo que compõe o que a doutrina chama de Constituição Econômica, ficou bem delimitado também isso no seu trabalho. Agora, eu acho que a primeira coisa que eu observei aqui é que você, ao falar do Peter Heberle, logo no começo do seu texto, introdução, mesmo depois do capítulo 1, eu daria um pouco mais de algumas palavras adicionais ao autor, a filiação teórica dele, e a esse pequeno livro que contém uma grandiosa ideia para quem lida com Constituição. Acho que esse é um ponto que eu vi como um ponto a ser aperfeiçoado logo no começo do seu trabalho. Depois também, na introdução, falando sobre metodologia, e aqui eu senti falta de uma abordagem que ela está presente, mas não está talvez explicitada, certo? Que é talvez alguma reflexão que conecte o seu pensamento crítico, que está aqui muito bem explicado, com aquela teoria consequencialista que é muito forte nas discussões contemporâneas sobre Constituição e a sua aplicação prática. Então seria importante que você avaliasse se vale a pena você tratar dessa vertente interpretativa consequencialista, porque ela de fato tem sido muito utilizada até no STF, né? Eu acho que, como o seu trabalho fala de um método que permita concretizar a Constituição pela vida hermenêutica, as teorias que partem desse consequencialismo, elas são muito presentes hoje, ao menos que eu tenho conhecimento com alguma segurança, em 5 tribunais constitucionais mundo afora, o nosso inclusive, né? É uma teoria que às vezes nem aparece de maneira específica no texto, mas ela está presente como orientação do hermenêutico. Então fica também a sugestão de você olhar para isso como uma hipótese, né? Quando você também aborda na introdução o conceito do Berkovitch, que fala em Constituição dirigente invertida, né? Eu acho que seria bom você já
ao apresentar o tema, mencionar o autor, porque isso cria no leitor do seu texto uma ansiedade, né? Para quem não conhece a expressão, que o Berkovitch cunhou, desenvolveu em mais de um escrito, claro que você colocou em aspas, que remete a uma autoria desconhecida, mas eu colocaria já aqui, por uma questão didática, já a menção, nem que fosse em rodapé, ao autor e à obra em que ele desenvolve essa abordagem. Acho que isso é um ponto que me chamou a atenção. Também, em termos formais, eu já antecipo que você precisa ajustar a questão das referências, né? Quando você referencia os autores, está colocando em minúscula. A ABNT, hoje exigida para textos científicos, pede que o sobrenome do autor, que antecede a data, o ano de publicação e a página da obra, venha em letra maiúscula. Você colocou todas elas em minúscula. Essa é uma questão formal que merece um ajuste. Tá bom? Também depois te mando isso aqui destacado e até indicando qual é a ABNT que exige isso. Aqui tem uma questão também que eu acho que vale a pena eu colocar. Eu sei que o Bruno é um pensador do direito constitucional com um viés muito crítico, e isso aparece aqui no seu texto, principalmente quando você trata da questão, por exemplo, do pós-positivismo na modalidade do neoconstitucionalismo, né? Então, eu acho que você está aqui, de alguma forma, reconhecendo valor a essa abordagem, embora com uma ponderação crítica. E quando você trata desse conceito, cita aqui o Fonteles, eu também acho que seria bom, em algum momento, na introdução ou no capítulo 1, você fazer uma explicação um pouco mais completa desse fenômeno e da teoria. A gente sabe que não é uma teoria monolítica, ao contrário, né? Ela é bastante tensionada internamente em vertentes mais diversas, umas mais liberais, outras menos liberais. Eu acho que seria bom você também pensar em conceituar melhor esse fenômeno, sabe, Marcelo? Acho que vai dar mais amarração para o seu texto. Tá bom? E aqui tem um ponto que me parece bastante relevante, que você cita, claro, até na sua fala apareceu, os 3 teóricos alemães, La Salle, Konrad Hess e Peter Heberle, e você faz menção a La Salle e aos fatores reais de poder, de que ele trata na sua pequena obra, faz um manifesto, um panfleto que virou uma obra, um discurso, né? Que ele distribuiu, né, por lá, entre amigos dele também, e acabou virando uma obra muito grande, né, de conteúdo. Aqui, eu, lendo o seu trabalho, eu senti falta, não sei então, discorde de mim ou não, posteriormente, para esse texto, a visão que La Salle tinha dessa expressão era muito negativa, né? Estava, na verdade, fazendo uma crítica a grupos exclusivistas na sociedade europeia, na Alemanha em especial, que funcionavam como se fossem obstáculos a uma força normativa da Constituição, embora a expressão aqui use um certo anacronismo, mas ele reconhecia uma vontade de Constituição, né? E essa vontade era, de alguma forma, embarreirada por esses fatores de poder, os mais expressivos que tinham vez no ambiente político e que acabavam funcionando como uma espécie de entrave, né? O Konrad Hess percebe esse risco na obra dele, e depois também o Heberle. Por isso que Heberle avança em direção a novas formas de participação nos processos de interpretação da Constituição. E
eu não percebi no seu texto essa visão um pouco mais crítica, que já está enlaçada. Eu acho que, para dar mais fidelidade a esse pensador alemão, talvez realçar um pouco essa dimensão crítica que ele introduz quando ele fala de fatores reais de poder, eu acho que poderia enriquecer a sua abordagem e aproximá-la mais da ideia do autor alemão. Eu acho que esse é um ponto que fica também aí como sugestão. Aqui tem um ponto, eu nunca falei disso com o Bruno, né? Então eu não sei nem como é que o Bruno vai agora interpretar a minha fala. Você, em alguns momentos do seu trabalho, você faz menção à separação de poderes. Inclusive, em 2 ou 3 vezes você menciona que um certo ativismo judicial excessivo poderia comprometer essa separação de poderes. Aqui vai uma opinião muito particular, Anselmo, que eu vou apenas expressar a você como forma de reforçar algo que você diz, mas também sugerir que você talvez reflita um pouco sobre a relação que você faz entre a atuação, por exemplo, do STF e uma suposta ameaça a essa separação de poderes. A gente sabe que o Rio Opinião morreu no pós-guerra de 45. Ali se viu que o modelo montesquiano de poderes separados, equilibrados, né, precisava ser de alguma forma relativizado, porque esse modelo aplicado na Alemanha e na Europa inteira não tinha conseguido conter, por exemplo, os excessos que vieram do Executivo, que vieram do Legislativo, e os tribunais não tinham aparato teórico e nem cultura jurídica para se contrapor com mais força a isso que talvez na época já tenha sido percebido como excessos da política majoritária, da política da democracia liberal. É por isso que as constituições posteriores de 45 vão todas elas constituir cortes constitucionais e dar a essa corte uma atribuição soberana de, em conflitos que envolvam as constituições, a prevalência é da Corte Constitucional, que vai poder impor a sua visão hermenêutica da Constituição aos demais poderes que compõem a República, né? Por isso, a minha plaga de que Montesquieu está morto. Eu acho que nesse momento a teoria de Montesquieu ela foi revista por uma questão factual. Ou você tem a Constituição com um núcleo de direitos fundamentais, e esse núcleo tem que ser protegido por um tribunal, ou você deixa as coisas se repetirem ao longo da história, né? Então, o modelo constitucional que foi instaurado no pós-guerra, ele é um modelo que, na minha visão, ele relativiza o Montesquieu e, portanto, compromete mesmo a teoria de separação que ele pregou na sua época, que invadiu os séculos, né, até o século XX. Então, assim, o que você está aqui dizendo, de alguma forma, e vai dizer mais à frente, é que seria importante que se faça uma proteção mais adequada da Constituição Econômica, né? E se isso for entregue unicamente ao Poder Executivo ou ao Legislativo, a história demonstra, né, essa Constituição e seus elementos morais serão destruídos por interesses de outra natureza. Então, eu coloco isso como uma cláusula fundamental na Constituição, crio um tribunal que tem poder contra-majoritário de defender esse conteúdo moral da Constituição, inclusive contra a vontade dos poderes executivo e legislativo, né? Então, se você vai trabalhar esse conceito de defesa da ordem econômica constitucional,
eu acho que essa âncora dos tribunais constitucionais e da jurisdição que eles desempenham talvez seja útil para a sua abordagem. Claro, como você notou aqui, tem risco de excessos, os tribunais não estão protegidos adequadamente dos lobbies, a gente vê isso o tempo todo. Essa semana, aliás, começa um outro fórum, né, em Portugal, né, em Lisboa, com uma nata do nosso judiciário, em encontros, em jantares, em reuniões, com uma nata empresarial brasileira fora do Brasil, né? Mas eu acho que, no modelo que nós temos hoje, na minha opinião, Anselmo, Montesquieu não prevalece. A separação foi relativizada, certo? Então fica aí uma reflexão minha e você depois veja se isso de alguma forma atende ou se encontra com as suas ideias. Bom? Em questões formais que depois eu vou te mandar... Buscando o Lattes dele, no currículo, isso, provavelmente ele escreveu alguma coisa. Aqui avançando um pouco mais... Sobre o tema. Pronto. Aqui é um ponto que eu considero muito relevante e aí eu vou dar aqui um destaque e pedir a você atenção, vou falar agora rapidamente, Anselmo. Você usou a expressão nova hermenêutica, né? E aí você menciona esse conceito, claro, referindo-se a Hesse e Heberle. Quando eu ouvi essa expressão, eu achei que você fosse em seguida desenvolver um pouco mais sobre a teoria que essa nova hermenêutica constitui, que, em verdade, ela, quando você lê essa expressão nova hermenêutica, ela não está ligada a Hesse e Heberle. Ela começa bem antes, né? Décadas antes dos dois. Então, eu acho que seria mais informativo para quem vai um dia ler o seu trabalho, publicado que será. Eu acho que seria bacana você ser um pouco mais didático aqui e explicar que essa expressão ela nasce décadas antes de Heberle e de Hesse. Ela vem num contexto fora do direito, depois no direito, antes dos dois, que vão, na verdade, usar esses elementos para, de alguma forma, ampliar a visão hermenêutica no campo jurídico. Acho que eu senti falta aqui exatamente dessa questão. Bom, no mesmo tópico aqui, você fala também que Heberle, nesse movimento da nova hermenêutica, desenvolveram métodos interpretativos inovadores e que inclui o método tópico problemático. Correto? Mas aqui também, eu acho que como o seu trabalho é um trabalho de mestrado, e aí eu posso ser um pouco mais, eu diria, sugestivo a você, não dá para falar em tópica constitucional sem falar, Anselmo, de Vivek, que foi o autor que desenvolveu esse método, e no qual se inspiram todos aqueles que depois dele falam em tópica ou em método baseado em tópicos e problemas, né? E aqui eu anotei que é importante que você mencione a tópica. E a tópica está ligada não a Hesse e nem a Heberle, mas sim a Vivek, que é um autor fundamental na nova visão sobre a hermenêutica baseada em problemas, em tópicos, né? Então fica aqui uma sugestão, essa aqui eu considero também das mais importantes que eu posso te fazer. Já que você menciona a tópica, eu acho que eu tenho como imperativo que você mencione Vivek, que é o grande autor que desenvolve a metodologia chamada de tópica na Alemanha. Eu acho que isso é uma questão que
não só enriquece, se Gilmar tiver, Mendes mas eu acho também que Navi. ela retira um pouco de valor do seu argumento se você fizer um salto histórico direto para Heberle, sem mencionar Na obra dele pai ele fala desse cara. da metodologia, que é o Theodor Bom? Bom, Bruno, como é que tá meu tempo aí? Alô? À vontade, Canebê. Escutar ele o dia inteiro. Já estou acabando. Bom, também eu acho que para dar um pouco mais de robustez teórica para o trabalho, como disse antes, eu considero já muito bom, você menciona aqui um conceito fundamental. Eu acho que você chegou a esse trabalho a partir dele também, que é o círculo hermenêutico, que você menciona Heidegger e menciona Gadamer, né? Como o trabalho que você está apresentando de alguma forma, uma consequência prática e teórica desse pensamento, e esses livros, onde isso aparece, estão muito presentes no Brasil, em português e no direito, eu sugeria que você talvez pudesse trazer, quando menciona esse conceito de círculo hermenêutico, alguma referência. Eu acho que isso dá robustez teórica para o trabalho, sabe? Há um livro Verdade e Método, do Gadamer, que é o livro em que ele foi aluno de Heidegger, que bebeu na fonte de Husserl. Eu acho que se você trouxer para o trabalho alguma compreensão um pouco mais ampla do que Gadamer dizia sobre hermenêutica, eu acho que você cria uma base teórica muito mais forte para o que virá depois, né? Porque o Gadamer, ele tem um conceito que eu considero muito rico, que tem muito a ver com o que você trabalha aqui nesse texto. Ele se chama horizontes compartilhados, né? Toda vez que você falar em Gadamer e falar numa hermenêutica, você vai considerar esse conceito dele, que eu não consigo pensar em interpretação de nada, de um texto religioso, da Torá, da Bíblia católica, um quadro, ou mesmo um texto constitucional, sem pensar em horizontes de pré-compreensão que a sociedade compartilha. E é por essa via que o Heberle desenvolve o seu conceito de sociedade aberta, né? Eu acho que trazer Gadamer para o seu texto, e certamente você consegue isso com facilidade, eu acho que vai dar uma base teórica um pouco mais robusta para o trabalho. Tá bom? Fica também a sugestão que depois te mando por escrito. Bom, aqui à frente eu faço uma pergunta a você que eu acho que é prática, né? Aqui numa certa altura, deixa eu ver qual é o item 2.3. Você menciona desafios. Primeiro desafio, aí você fala quarto desafio, né? Você vai falando dos desafios. Mas não esclarece quem percebeu e organizou esses desafios, né? Se foi o Eros Grau, se foi você mesmo que desenvolveu isso, né? Eu acho que aqui falta uma orientação para o leitor do seu texto, né? Os desafios teóricos e práticos que você diz que merecem uma análise cuidadosa são de quem e onde estão, né? Eu penso que o Eros Grau fala em desafios, mas aqui não está claro se é dele que você extrai
essa classificação de desafios, que são 4. Eu acho que seria importante que você fizesse esclarecimentos teóricos sobre isso. O mesmo se dá quando você fala em implicações metodológicas fundamentais da interpretação. Aí você fala em primeira, segunda, terceira e quarta, né? Também aqui não está claro se você está usando o pensamento do Aristotle ou do outro autor que você tem escolhido, ou se isso aqui é um desenvolvimento seu, uma percepção teórica particular que você, usando terceiros, está desenvolvendo. Eu também acho que seria importante, para dar mais clareza para o seu texto, explicar isso aqui nesse momento, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aqui eu repito, né, essa questão dos poderes e separação, né? Você, de novo, fala em ativismo judicial excessivo que pode comprometer a separação de poderes. Eu repito aqui o que falei há pouco, né, sobre o risco existe, né, de que o judiciário se torne superatuante e, com isso, jogue em prejuízo a proposta constitucional, mas a gente tem que, talvez, pensar que essa concepção atual de poderes e separação, ela sofreu uma inflexão violenta no pós-guerra, em razão do que houve justamente no período pré-45. Bom, eu fiz uma observação aqui, Anselmo, que eu gostaria de me deter um pouquinho sobre ela. Você fala em distorções representativas, né? Justo. Há hoje uma crise de confiança na democracia que vem desse fenômeno que se chama aqui de distorções, que gera uma crise de representatividade, né? Claro, há uma captura do Estado por grupos exclusivistas. Essa captura, ela distorce, né? Ela enfraquece a própria capacidade de respostas do sistema político constitucional às demandas da sociedade, né? E como você toca no assunto, eu permito pensar que o seu trabalho tem uma natureza muito política, sabe? Talvez você devesse desenvolver um pouco mais a argumentação sobre essa crise no sistema de representatividade e como que isso provoca o incremento da descrença popular no sistema político, né? Precisa nem entrar na questão de redes sociais, tecnologia, porque antecede, né? Essas práticas, elas estão há muito tempo presentes e elas se acirram hoje, no momento em que o Brasil vive crises muito inéditas, inclusive, né? Na política nacional, certo? Bom, aqui, já chegando aqui no final da minha... Tem aqui uma menção, né? Eu queria só sugerir a você que depois dê uma corrigida, questão formal, mas como envolve o uso do latim, você sabe disso certamente, talvez tenha escrito aqui errado, a diferença entre amite e amicus curiae. Tem aqui um momento ou dois em que a expressão é usada em latim no plural e aparece em português menção no singular. Depois ajusta isso, que é só para não parecer que você ignora essas formas, né? Eu vi que você não ignora, porque aparece em outro momento aqui de uma forma e de outra. Depois ajusta para não dar uma impressão ruim em por ler.
também questão formal, sabe? Tem citação de textos, né? De autores, citação direta, ela pede um tamanho de fonte menor do que a do texto, né? 12 e 10, segundo a PNT. Aqui tem algumas que você faz sem observar essa dimensão da fonte. Uma questão formal que o Bruno vai depois certamente corrigir, mas eu não queria deixar passar. Bom, aqui também é um ponto que eu considero importantíssimo, Anselmo. De novo, o vocábulo captura. Você fala de captura das instituições, né? E uma influência desproporcional de grupos econômicos organizados, né? Perfeito. Aqui tem um ponto crítico da visão que você tem da política, é uma visão absolutamente sustentada nos fatos, mas ao longo do texto eu não vi uma reflexão crítica sobre essa captura também ocorrendo no campo do Poder Judiciário. Aqui me parece que surge uma crença, que o seu texto contém, de que a hermenêutica que vai concretizar a Constituição, de que uma jurisdição constitucional, conforme está prevista, ela blindaria a sociedade, nós todos, de capturas indevidas por poderes com intenções que não são intenções de favorecimento do interesse público, né? E aqui eu acho que existe um espaço muito interessante para você conferir ao seu texto mais potência crítica, que se você aprofundar, você menciona mais abaixo algumas decisões do STF que apontam para isso. Mas a captura de que você fala aqui, ela não se dá apenas, você fala frequentemente, no legislativo e administrativo. Ela também se dá no campo do Poder Judiciário. E eu acho que o trabalho como o seu, que tem uma enorme dimensão crítica, eu acho que não deveria ficar, Marcelo, sem sublinhar que a captura se dá também de maneira miserável e triste no campo do Poder Judiciário, sabe? Que é para onde foi transferido o debate, né? Agora, as campanhas para o ano que vem, as eleições, estão focando muito em fortalecer certos grupos no Senado. Eles não querem o Senado, eles querem o Senado como uma plataforma para dominar o STF. Seja porque vão se aposentar 3 ministros, mínimo, até 2030, seja porque eles poderão, no Senado, promover o impeachment de ministros que estejam em desacordo com interesses de grupos, né? Então, como tem uma transferência do centro de poder da política para a jurisdição constitucional, a captura também se dá com muita força, e eu diria a você até talvez de modo muito indisfarçado, no campo do STF. Tem um professor que é colega nosso, não sei se convive com o Bruno, com o Cláudia, eu tenho uma relação meio distante, mas conheço, que é talvez o jurista mais crítico do STF, é o Conrado Ribeiro Mendes, professor da USP, que incansavelmente tem denunciado essa captura do STF, sobretudo, pelo poder econômico. Eu acho que o seu trabalho talvez mereça essa adição, já que você faz uma crítica bastante precisa aqui e muito adequada, muito educada, muito técnica a essa captura. Então eu acho que seria bacana você acrescentar aqui algumas questões
que enfraquecem essa vontade que o seu texto demonstra, tá certo? Acho que seria útil para você, para quem lê o trabalho, tentar. Também tem aqui um ponto que eu penso que você fala sobre interconexão de direitos econômicos, sociais e políticos. E você afirma, então, que esses direitos estão ligados, de maneira intrínseca, a direitos humanos e à dignidade. Essa frase sua, quando eu li, ela me remeteu a uma abordagem bastante famosa no campo da sociologia do bairro direito, que é feita por Edgar Morin, quando ele fala sobre a teoria da complexidade. E quando ele fala sobre direito e política, ele coloca exatamente essa demanda de uma compreensão da complexidade do mundo indígena, porque sem isso você não consegue desenvolver métodos que superem os problemas e deem concretude às vontades do legislador, né? Então, eu não sei se você tem interesse, caso tenha, procure depois Edgar Morin e aquilo que ele escreve sobre complexidade no campo da política. É algo que pode enriquecer aqui a sua abordagem crítica sobre essa interconexão entre direitos econômicos, sociais e políticos. Bom, tem aqui, por último, você fala, aí sim, bem depois de mencionar lá na introdução o Berkovitch, sem citá-lo, mas só a teoria dele, né? Você fala aqui sobre essa inversão, né, da Constituição dirigente. E aqui também eu penso que talvez, de novo pensando, Anselmo, que o fortalecimento teórico de um texto como o seu pode conferir mais qualidade acadêmica ao seu pensamento. Então, com essa intenção, eu estou aqui também sugerindo que você conecte essa ideia do Berkovitch, que é mesmo muito útil para a sua análise, como você percebeu e usa aqui no seu texto, há uma perda política do reconhecimento. Quando essa inversão acontece, como acontece de fato, você tem um afastamento do sistema constitucional pela via econômica das promessas constitucionais que seduzem o cidadão e os eleitores, né? E aí tem uma categoria filosófica que não por acaso na Alemanha é muito forte e que chega no direito por meio do Axel Honneth, que é exatamente a questão do reconhecimento. Tem outros autores que falam sobre isso. Charles Taylor, Nancy Fraser. Aqui no Brasil, Gessé Souza, citou aqui uma hora, quando você fala da elite brasileira, né? Eu acho que, também pensando em aportes teóricos para sustentar os seus argumentos, talvez fazer uma consulta ao Honneth e o seu conceito de reconhecimento pode te dar uma chave de leitura do argumento do Berkovitch que vai fortalecer a conclusão do trabalho que está mais embaixo, né? Eu apenas sugeri isso porque quando li o seu texto aqui, eu vi que você reconhece que tem mesmo uma perda de qualidade política quando essa inversão denunciada pelo Gilberto aparece na prática política brasileira, né? E aí, para a sociedade, o que tem mesmo é uma perda de qualidade que leva a uma falta de reconhecimento. As pessoas não se reconhecem mais na política. Isso enfraquece a democracia liberal, né? Eu acredito que aproximar Berkovitch do Honneth aqui pode
dar ao seu trabalho um pouco mais de consistência teórica. Tá bom? Eu citei aqui, eu falei a você do Conrado Mendes, né? Ele acabou de lançar um livro que é chamado de O Discreto Charme da Magistocracia. É um livro que contém uma série de artigos dele criticando que ele entende que é a captura do STF pelo poder econômico, né? Então, eu mencionei aqui na minha nota lateral o livro do Conrado. Caso você tenha interesse, vai seguir aqui esse material. Então, eu vou agora entrar no que eu te falei, que é mais genérico, né? Você menciona no seu trabalho a expressão do Celso Abranches, que é presidencialismo de coalizão, certo? Você faz um uso bem adequado desse conceito aqui, né? Só que, ao fazer isso, você data o seu texto e o vincula a um modelo de gestão ou de governança pública que está, nesse momento, inteiramente defasado. E aí, eu acho que uma proteção que você poderia fazer do seu texto era apontar aqui, nesse momento da sua construção argumentativa, que o Brasil entrou, nos últimos 10 anos, um pouco menos, numa crise política que desconstruiu o argumento do Abranches. O Brasil hoje não oferece mais condições, Anselmo, de que se faça um presidencialismo de coalizão. Isso não existe mais. As condições dadas hoje pela legislação não permitem mais, por exemplo, que o atual governante no Poder Executivo faça o jogo de coalizão que sempre se fez no Brasil, né? A prova disso é que agora está ganhando força, e deve ganhar mesmo, porque as coisas estão assim, a proposta, a PEC 2 de 25, que surgiu há 30 anos, a primeira proposta, ela foi agora atualizada, que fala numa espécie de semipresidencialismo. Então, eu acho que você deveria proteger o seu trabalho, acrescentando aqui a essa notícia histórica do Celso Abranches, fazendo notar que, na atualidade, esse modelo de que falou Abranches, de coalizão, né, ele está inviabilizado. Existe, na verdade, hoje, um fortalecimento político, financeiro e orçamentário do parlamento, que está esvaziando de poder o executivo e tornando esse conceito do Abranches ultrapassado, né? Por isso que essa PEC hoje está avançando lá no Brasil, né? Que é justamente que, já que eu dei tanto poder para o parlamento, eu tenho que entregar também ônus de quem vai manipular o orçamento. E aí, que você se colocar isso, você protege o seu texto de um atraso histórico, né? Assim, a gente está vivendo esse momento agora, né? Dizer, a tese do Abranches era real até 2016, por exemplo, né? Hoje não é mais. Depois que a Dilma enfraqueceu, aí vem Temer enfraquecido, aí vem Bolsonaro também enfraquecido, né? Ali criou-se um estado normativo em que essa coalizão orquestrada pelo Poder Executivo Central, Federal, ela está absolutamente inviabilizada nesse momento. Por isso, temos hoje um governo central tão enfraquecido. E aí eu acho que você deveria proteger o seu texto colocando essa reflexão com base, inclusive, nessa PEC 2/25. Acho que isso pode ser muito enriquecedor para o seu trabalho, conectando com algo bastante atual, né?
Também aqui fica uma sugestão de ajuste formal no título do capítulo 5º, se chama o Plano Nacional de Desenvolvimento. Quando eu li isso aqui, me remeteu aos PNDs. Na linguagem do direito econômico, e o seu texto está orbitando o direito econômico, PND é algo muito próprio, sabe, Anselmo? Que se refere a planos nacionais de desenvolvimento econômico feitos em outras épocas, que estão na literatura, na economia, na Constituição, do direito econômico, sobretudo. E talvez, se você vai manter essa terminologia, seria bom dizer de que plano você fala, porque não tem nada a ver com esses PNDs que a história registra recentemente, anos 70, anos 80. Então, para afastar uma confusão que eu tive ao ler esse título, talvez seria bom já abrir que você fala de um plano que está colocado na Constituição como algo genérico. Eu acho que também isso ajudaria a dar mais fluidez para o seu texto. Você citou aqui o seu orientador, né? Você foi bastante feliz aqui em citar o Bruno Lorenzini e a tese dele, de doutorado. E eu não conheço o trabalho do Bruno, mas o título é muito interessante e remete a uma abordagem que tangencia a sua, né? Tem uma afinidade teórica bastante explícita aqui, porque vocês dois falam de governança, uma expressão que vem muito do mundo corporativo, accountability, liability, isso depois vai para o mundo da governança pública, aparece então o trabalho do Bruno e você aqui adota e conceitua esses elementos de governança pública que o Bruno tratou do trabalho que ele desenvolveu. Eu achei bacana você trazer o trabalho, o texto do seu orientador. Isso fortalece a percepção de que o seu trabalho tem uma afinidade com quem te orienta. Isso é muito forte, para que o trabalho tenha qualidade. Então, parabéns também por isso. Bom, muito bem. Lá na referências, também pede um ajuste, sabe? A BNT, ela tem umas regras de como fazer referenciamento bibliográfico. Eu vou também depois te mandar a BNT e vou destacar aqui no corpo desse arquivo que eu vou te enviar o que deve ajustar, tá bom? Bom, aí então, para encerrar, de fato, a minha participação aqui, eu acho que você, genericamente, né, pode fazer um aprofundamento das bases da nova hermenêutica, como sugeri antes, trazendo talvez menção a Gadamer, também ao Vivek, porque o autor que você usa, o Heber, ele é um autor tributário de ambos, Gadamer e Vivek. Então seria muito bacana você enriquecer o trabalho trazendo essas bases filosóficas da nova hermenêutica, citando esses dois autores. Bom, essa sugestão que eu te fiz, né, questão dos poderes de separação, né, eu vejo que há em você, e eu digo isso porque eu vejo em mim também essa crença de que a Constituição pode nos libertar de alguns males, nos preservar de outros, né? Mas eu acho que é bom afastar ingenuidades, né? E quando se fala em
hermenêutica que concretiza a Constituição, a gente tem limites. E os limites estão presentes nos três poderes. Eu acho que olhar para isso com crítica talvez seja uma forma também de dar para o trabalho um pouco mais de agudeza teórica, né? Você fala dos mecanismos concretos de participação universalizada, mas também a gente sabe que tem uma lacuna, que tem uma insuficiência, e talvez um pouco de ceticismo teórico fizesse bem o seu trabalho, né? Especialmente no que fala de capturas. Bom, e aqui eu vou então encerrar fazendo, a partir do que eu disse, 4 sugestões que podem funcionar como caminhos de aperfeiçoamento teórico do trabalho que você está desenvolvendo, Anselmo. Eu acho que, repetindo, aprofundar a hermenêutica filosófica como alicerce dessa interpretação que pretende dar concretude à Constituição. E aí, de novo, eu menciono aqui talvez a consulta ao Vivek e ao Gadamer. Eu acho que se poderia também, segundo tópico, expandir a discussão sobre as teorias da democracia deliberativa. E aí, isso é um pouco Habermas, que você menciona aqui no seu texto, mas eu acho que esse autor tem muito a dizer quando você conecta a democracia com a teoria do Heberle, porque Heberle só pensa na abertura da sociedade dos intérpretes porque ele está ligado ao ideal de democracia deliberativa que já estava presente na escola de Frankfurt, de onde sai o Habermas. Então, acho que aproximar essas duas vertentes teóricas talvez ajude você a enriquecer mais o seu trabalho. Aqui, volto a falar essa questão dos poderes, a separação deles, num contexto ativista, né? Eu acho que não ficou muito... Sim, não ficou muito, para mim, muito claro, né? Como que você resolve esse problema. Eu aponto aqui o autor, John Hart L. Democracia e Desconfiança. É um livro em que ele fala exatamente da teoria da Judicial Review, tá olhando para o mundo americano. Ele faz aqui umas contribuições, Barroso, inclusive, cita nos escritos dele. Barroso é um leitor fiel desse autor alemão, americano. E aqui, por último, também sugestão, Marcelo, só enriquecer a análise da captura como conceito e essa ideia do Berkovitch, que teve uma inversão da Constituição Dirigente Econômica, com teorias críticas do direito e da sociedade. E aí, eu até consultei um livro ontem, né? Tem um livro do Bourdieu, Poder Simbólico, que foi tradução do FHC, sociólogo na época, antes de ser presidente, e do Axel Honneth. Acho que aqui talvez tenha um ponto forte do seu trabalho, sabe? Analisar melhor essa captura do poder político, do poder jurisdicional, como que isso impacta essa inversão da Constituição, mas colocando um pouco de teoria crítica do direito e da sociedade. Anselmo, se você anotou alguma coisa, muito bem. Se não anotou, eu vou mandar isso para o Bruno. Não se preocupe, você vai receber isso bem estruturado, né, como está aqui na minha tela. E aí fica o canal aberto, caso você queira. O Bruno vai te enviar meu e-mail e você envia perguntas, tira dúvidas. Em resumo, eu acho que o seu trabalho está muito bem estruturado.
para ser enriquecido com as coisas que vão surgir aqui, na minha fala, na fala da Cláudia, né? O Bruno conhece esses autores que eu estou citando, todos eles, né? Há apenas um autor que é brasileiro, que eu não citei, mas talvez seja o mais importante em termos de hermenêutica filosófica, para mim, até mais que Ireneo Streck, que é um filósofo católico chamado Manfredo Araújo de Oliveira. É um padre, sacerdote, que estudou na Alemanha, estudou em algum lugar. Ele é um estudioso de hermenêutica. Então, tudo que você achar do Manfredo de Oliveira vai te ajudar a compreender o que está como pano de fundo do seu trabalho. Era isso, Anselmo. Obrigado. Professor Caleb, quero, em nome do Anselmo, do programa, agradecer. Foi uma aula aqui para nós, né, de essa análise realmente profunda, né, e eu acho que são vários os insights, né, Anselmo, que você teve e tem que aproveitar com muita atenção todos esses pontos, porque realmente eu acho que é uma abertura para uma qualificação muito grande aí do seu trabalho. Eu vou te sugerir, Anselmo, só normalmente pelo regimento eu te devolvo a palavra, mas aí o interessante é a gente ouvir também a professora Cláudia e daí no final te abre para um arremate final, mas se quiser comentar alguma coisa, alguma dúvida que ficou em relação à arguição do professor Caleb. Só agradecer ao professor Caleb, porque eu recebo cada uma das observações como um verdadeiro presente, professor. Nossa, estou muitíssimo grato e o senhor engrandeceu aqui o trabalho que é mínimo perto de ideias como as do senhor, que são máximas. E com certeza eu quero acatá-las 100% todas. Só fiquei com medo muito um receio de desviar o foco e comentar muito sobre o ativismo judicial. Por isso eu disse muito pouco a respeito da questão da separação de poderes, que eu também compreendo perfeita a sua análise, mas eu não gostaria de entrar tanto nisso para não desviar o foco, porque senão tem muita coisa a dizer também, mas eu compreendo que precisa ser melhor explicado sim. Nossa, maravilha, muito obrigado mesmo. Obrigado. Eu vou depois de caminhar, viu, são as observações do professor, e então eu queria já, sem perder tempo, passar para a querida amiga, a professora Cláudia, agradecendo novamente. Eu não sei se ela está pela Espanha ou por aqui, mas de qualquer forma, Cláudia, muito obrigado, viu, por abrilhantar também aqui essa banca do Anselmo. Então já te passo a palavra. Imagina, em primeiro lugar eu queria agradecer a honra de participar de uma qualificação tão boa com o professor Bruno, que na minha opinião, né, embora eu seja decana agora no Mackenzie de Constitucional, eu ainda não terminei meu inferno astral, eu faço aniversário amanhã, mas o professor Caleb, como canceriano também, acaba de fazer aniversário, então eu queria felicitá-lo também, porque somos eu três, acho que... hoje é o meu. Hoje é o teu? Pois então vamos comemorar, porque assim, parabéns. Eu não sabia de cancerianos, então, isso. Mais um canceriano, rapaz, que coisa! Pois é, mas hoje, Bruno, então assim, vou descontrair um pouco, porque para mim é semana de celebração de aniversário, até falei pro Caleb ontem, né? E eu estou brincando aqui porque, em primeiro lugar, elogiar a sua escolha de orientação, Anselmo, porque o Bruno, para mim, é lógico que eu deveria chamá-lo de professor Dr. Bruno agora no aspecto formal da qualificação, mas o Bruno, para mim, assim, ele é gigante, né?
Ele é gigante porque, bom, eu conheço desde que eu entrei no Mackenzie, há 20 anos atrás, e por isso que eu brinquei que eu sou a decana. Não é só porque eu sou a mais velha e faço aniversário amanhã, então isso me torna mais velha ainda. Estou mais próxima, né, aliás, Zé Carlos que está mais próximo de mim agora, com a diferença de 1 ano. Mas em Constitucional e no Mackenzie, eu realmente sou a decana, como brinca o professor Marco Aurélio Moura. Então, para mim é uma honra trabalhar com, para mim, um gigante, né, do direito constitucional e da análise da própria crise do regime democrático, de tudo que você, de certa forma, trabalha na sua dissertação. E que o professor Bruno vem, né, salientando, inclusive com um grupo de pesquisa e com uma projeção internacional que eu acho mais do que merecida. Bom, Bruno, primeiro respondendo a tua pergunta, eu já voltei do Comped, então estou aqui, mas como as minhas bancas são online com o La Rioja, coincidiu essa semana também, porque como eu brinquei aqui, é final de inverno astral, porque todos nós fazemos aniversário, e aí o calendário ficou meio bagunçado. Queria agradecer também, antes de falar do seu trabalho, Anselmo, realmente a aula, né, que o professor Caleb nos deu hoje. Caleb, obrigada, porque Caleb foi extremamente minucioso, né, coisa que eu não faço, já advirto, num trabalho de qualificação, porque você ainda tem muito a desenvolver, mas o professor Caleb foi praticamente página a página, né? E isso é fundamental quando a gente está desenvolvendo um trabalho como o seu e que pode ter tudo para ser uma grande dissertação de mestrado. Eu diria que quem começa a trabalhar essa temática da hermenêutica constitucional, da hermenêutica de uma maneira geral, né, não só a hermenêutica constitucional, mas pensando na teoria normativa a se desenvolver no século XXI, né, com nova perspectiva, não vai deixar o trabalho acabar aqui, né? Ou seja, eu sinto muito te advertir que isso é matrimônio sem divórcio, provavelmente, né? Porque quando a gente se apaixona por um tema, a gente, em geral, como pesquisador, namora, né? Casa, tem até às vezes uma relação aberta com outros temas, mas preenche a nossa vida, né? A gente não abandona. E eu trabalho no Poder Judiciário há 30 anos, né? Então, o teu trabalho me chama mais atenção ainda, porque contribui para a gente repensar a própria aplicação e interpretação da Constituição Federal de 88 e todos os autores que você menciona no trabalho, a partir da sua discussão de uma teoria interpretativa da Constituição, salientada pelo professor Caleb aqui, são fundamentais, mas eu vou fazer outras sugestões também, tá? Então, em primeiro lugar, Anselmo, eu agradeço muito, né, a presença nessa qualificação. Acho que o trabalho já está suficientemente desenvolvido para a gente considerá-lo uma dissertação de mestrado. Você tem quase 80 páginas de densidade, não apenas de um trabalho descritivo, né? Eu tive a honra também de participar de uma dissertação de mestrado com o professor Henrique Gavellini, que é outro professor quem eu admiro demais, e que com 20 anos menos, pelo menos, do que eu, compartilha com certeza um referencial teórico, um marco teórico importante que eu vou voltar aqui com você, porque eu venho da sociologia jurídica para o direito constitucional, né? Eu me considero quase cria de José Eduardo Faria e de alguém que trabalha argumentação e epistemologia jurídica, que é Luiz Alberto Vará, né? Então, o meu referencial teórico vem da sociologia jurídica para o direito constitucional. E o seu trabalho, focando na Constituição Econômica Brasileira, claro, traz Eros Grau
logo de início também, porque ele é o primeiro, talvez, né, em 88, a publicar um livro específico sobre a Constituição Econômica, né? Eu tive a possibilidade de conversar na época, em 1991, para você ver como eu sou decana, com o próprio professor Eros Grau sobre a obra dele, mas ainda a partir da minha participação depois, né, como professora de Direito na Unicamp, no Instituto de Economia, usando o livro dele para a gente estudar a ordem econômica de 1988. Então, partindo dessa visão, para que você me conheça um pouquinho mais, para saber quem eu sou e por que eu estou aqui com o professor Bruno e o professor Caleb, eu vou sugerir algumas correções e algum debate aí com outros autores. Bom, em primeiro lugar, olha a sua capa. Vamos corrigir nosso nome institucional aqui, Mackenzie tem CK, né? Então, só uma correção. E o título do seu trabalho, me chama a atenção, porque dá a impressão, me sugere que a gente tem uma necessidade imperiosa de democratização dos intérpretes, e aí me remete imediatamente ao Poder Judiciário na aplicação da Constituição Federal de 88 e, especificamente, a Constituição Econômica, o título 7º. Mas eu creio que talvez você possa repensar, né, e aí fica uma sugestão aqui para conversar com o professor Bruno mais tarde, se o título vai ficar esse mesmo. Porque eu vejo tamanha qualidade na possibilidade desse resultado final, que eu vejo esse título traduzido. Sim, a gente tem uma ponte com a Espanha, a gente tem uma ponte necessariamente aí de discussão maior com a Alemanha, e aí eu fiquei pensando se dá para depois esmiuçar um pouco o título. A partir, por exemplo, 2 pontos, uma interpretação da sociedade aberta, ou algum outro detalhe aí que possa, inclusive, ser traduzido com mais facilidade para leitores que trabalham hermenêutica jurídica e hermenêutica constitucional, né? E aí a minha pergunta, logo de cara, nas minhas anotações, o título é esse mesmo? Vai ficar esse mesmo? Né? Nos agradecimentos, e aí eu estou falando nessa parte mais formal, introdutória, porque o professor Caleb dissecou a dissertação, né? Então, eu tinha deixado já anotado outras questões que mostram a sua inquietude, né, na redação do seu trabalho, já nos agradecimentos, porque eu coloquei aqui, anotei como são curiosos os seus agradecimentos, porque as reflexões mostraram uma angústia muito grande, né? E a angústia, ela é revelada aqui no momento que você abre a qualificação, mostrando quanto te custa isso, né? Quanto te custa esse trabalho, essa reflexão, do seu ponto de vista acadêmico, com tantas outras atuações e, além de tudo, reflexões que são necessárias e são fundamentais nos dias atuais. E não são fáceis, né? E por isso a angústia. Quem trabalha inevitavelmente a interpretação e aplicação da Constituição Federal de 88 tem uma angústia permanente. Eu sinto muito, mas ela vai continuar, porque a gente não tem solução. A gente aponta caminhos, né? Que é o que você pretende fazer com o seu trabalho. Mas a gente não tem uma solução, né? Muito menos num momento de crise do próprio Estado democrático que a gente vive no atual cenário, eu diria, não brasileiro apenas, mas mundial, né? Então, é um problema enfrentado, creio eu, a partir da aplicação das constituições ocidentais pós Segunda Guerra Mundial, e, portanto, o teu debate é absolutamente não só atual, mas necessário e fundamental.
Eu elogio também aqui o professor Henrique, né, que pelo jeito deu uma contribuição grande aí, que foi salientada pelo professor Caleb ao final, ou seja, trazer a sociologia jurídica, trazer Pierre Bourdieu no teu trabalho, eu acho significativo, sim. E isso deve ser piteco, inclusive, das aulas com o professor Henrique, como eu disse, quem eu admiro muito. Você salienta a demora e a angústia também aqui na abertura da sua apresentação, mas eu só queria dizer que a demora valeu a pena, tá? Eu acho que valeu a pena porque a gente está diante de um trabalho que, como eu digo, tem tudo para ser uma excelente dissertação de mestrado. Seguindo a ordem, inclusive, do professor Caleb, né, na introdução, esclarecer um pouco mais a tua metodologia, né, e já partindo não só para os seus problemas, para ser um pouco mais breve, o aprofundamento desse marco teórico, desse referencial teórico que você traz, né? Por quê? Porque, embora você trabalhe essencialmente com os autores alemães, e especificamente com um, que é o Haberle, eu acredito que a gente possa contribuir ao longo dos capítulos com uma revisão bibliográfica que eu senti falta nas referências e também no seu trabalho. É inevitável trabalhar, questionar a própria separação de poderes, como disse o professor Caleb, né? E creio eu que o Poder Judiciário assume um protagonismo na interpretação e aplicação da própria Constituição, deslocando o eixo, como salienta o professor Berkovitch também, né, do Legislativo para o Judiciário, de maneira não equivocada, como creio que salienta o professor Berkovitch, mas sem que se fosse desejado pelo Poder Judiciário, né? Nós vivemos uma crise de poderes pela falta, creio eu, de legitimidade na própria participação cidadã num modelo de democracia liberal formal, uma democracia de massas que carece, né, dessa representatividade adequada, ou que de fato seja representatividade num poder legislativo, e daí a necessidade de trabalhar um pouco melhor na sua dissertação, creio, essa divisão de poderes. Não sei se o professor Bruno e o professor Caleb vão me recordar um pouco. Existe um autor, que se não me engano é alemão, que mostra a necessidade no século XXI da gente pensar os tribunais constitucionais, e isso é salientado num texto do Conrado, aqui, de São Paulo, da necessidade de pensar o Tribunal Constitucional, os tribunais constitucionais, as cortes constitucionais, e eu incluo também a possibilidade de uma reforma constitucional necessária para a gente acabar com a esquizofrenia constitucional do Supremo Tribunal Federal, que acumula os dois modelos de controle de constitucionalidade, né? Pensar o Tribunal Constitucional como um quarto poder, né? Porque a própria formação de um Tribunal Constitucional, das Cortes Constitucionais, não é propriamente jurisdição, como salienta André Ramos Tavares, né? Que é justamente um autor que eu ia perguntar para você, por que você não puxou um pouco mais nas suas referências, porque ele é quem trabalha o protagonismo do Poder Judiciário. Ele vem com uma frase que eu gosto muito de citar. Ele mostra que o juiz se torna o cumpridor da promessa constitucional depois de 1988, né? Eu digo isso na minha tese de doutorado no Mackenzie, que trata sobre o protagonismo do Poder Judiciário. Se você quiser, depois eu te mando também com as referências que eu uso.
porque eu acho que é necessário, sim, entrar no Lattes dela, buscar o nome na da discussão tese que ele também dela, traz sobre o que é ativismo e o que não é ativismo judicial, junto com os primeiros textos do Luiz Roberto Barroso, do ministro Luiz Roberto Barroso, que mostra por que o debate e a própria interpretação constitucional se dá necessariamente no Poder Judiciário a partir do deslocamento dessa legitimidade democrática no século XXI. Né, dessa legitimidade dada ao Poder Judiciário e retirada, de certa forma, ou deixada de lado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, por esse embate. Daí a discussão sobre politização da justiça, que eu acho necessária. Por quê? Porque não é algo desejado pelo Poder Judiciário, não é algo buscado pelo Poder Judiciário, é decorrente, inclusive, de novo arcabouço constitucional, um novo desenho constitucional e funcional que é trazido na Constituição Federal de 88, sobretudo dado ao Supremo Tribunal Federal, que é inevitável que esse deslocamento se dê depois de 1988. Né? E daí, pensando como inevitável esse deslocamento, alguns textos, né, produzidos depois do Compete também, eu tenho um texto que menciona a necessidade de diálogo entre as cortes e diálogo entre os juízes, de maneira geral. O que a gente não pode ter, pensando no Supremo, pensando na contribuição aqui do professor Caleb sobre o papel do Supremo, a gente não pode deixar de lado o professor Oscar Vilhena, que fala na supremocracia, né, que é outra referência que eu acho que você pode usar para falar sobre a hermenêutica no Supremo Tribunal Federal, mas a necessidade de diálogo entre cortes e nas cortes e entre juízes, de maneira geral, que é fundamental. E aí depois você enfatiza, não só na apresentação, mas no seu texto, né, não o conceito, mas a abordagem sobre a Constituição Econômica, começando pelo título primeiro, o que é perfeito. Né? Por quê? Porque às vezes a gente vê trabalhos, eu digo isso não de mestrado, mas às vezes de pós-lato ou de mesmo TCC, que abordam uma ordem econômica diretamente a partir do 170 da Constituição. Né? E pensar a ordem econômica é pensar na mudança de modelo adotado no Brasil depois de 1988. Em primeiro lugar, é a primeira vez, né, que a gente traz um modelo de Estado social e democrático de direito, embora o social tenha ficado elipsado aí, né, segundo o professor Elias Dias, porque o sentido verdadeiro da democracia do século XX, ainda final do século XX, é a incorporação dos direitos econômicos e sociais e, consequentemente, uma nova visão sobre o que é a participação do cidadão no Estado democrático. E é um debate que você traz justamente para pensar na aplicação e interpretação da ordem econômica. Né? Então, pensando nesse título primeiro, a gente trouxe por primeira vez fundamentos do Estado brasileiro no artigo 1º, que você já destaca na sua apresentação aqui, e se conectam com, sim, o artigo 3º, que são ações, objetivos traçados para o futuro, característica das condições abertas, das condições principiológicas desde a Constituição Alemã até do pós-guerra até os dias atuais, e que mostram, como você mesmo disse, que são ações de cumprimento não para um governo X, Y, Z, mas para os três poderes, né?
e para toda a sociedade como um todo, pensando que essa missão de concretização desses objetivos corresponde não a um programa de governo, né? Mas, inclusive, de concretização pelo Poder Judiciário também. E daí o perigo que muitos veem na possibilidade de políticas públicas realizadas pelo Poder Judiciário e eventual ativismo, né? Mas, conectando com a própria ordem econômica aqui, eu vejo algumas questões. O professor Ismânio, né, que foi nosso coordenador da pós-graduação e nosso diretor também na Faculdade de Direito no Mackenzie, ele tem um texto sobre cidadania, mostrando que a cidadania plena ela é alcançada, de fato, no cumprimento do artigo 3º da Constituição Federal, para que a gente possa relacionar com o título 7º, né? Eu sinto muitas vezes falta dessa relação que se faz do artigo 3º com o título 7º, lembrando que, como a nossa Constituição Federal de 88 tem um debate intenso no processo constituinte sobre as características dessa ordem econômica a serem colocadas no texto constitucional, é inevitável que a gente pense no que houve depois da promulgação da Constituição de 88. Ou seja, a gente tem um atrelamento do artigo 3º a objetivos de desenvolvimento que vão se conectar, inclusive, com a sustentabilidade, que é eixo para o desenvolvimento econômico, diminuição das desigualdades regionais e sociais, e mais tarde, depois, nossos compromissos internacionais no cumprimento da própria Agenda 2030, né? Que é algo a se pensar no momento de você interpretar a aplicação não só do artigo 3º, mas, sobretudo, dos princípios da ordem econômica do artigo 170. Né? Então, não é um desenvolvimento qualquer, é um desenvolvimento que deve ser sustentável. Né? E, por isso, a relação com o texto do professor Ismânio de cidadania plena. Mas a gente tem um déficit de participação cidadã, tanto no legislativo, muito menos, no meu entender, a partir das reformas constitucionais que nós tivemos em termos econômicos. Nós passamos pela grande reforma chamada Bresser-Pereira, nós criamos um Estado regulador, e aí os temas que foram trabalhados pelo professor Caleb aqui, passo a passo, que eu estou falando de forma genérica, a captura, né, do Estado pelos agentes econômicos, que o professor Caleb salienta com relação à possibilidade de captura do Poder Judiciário, eu saliento aqui um outro autor importante, que é Vicente Bagnoli, que mostra, né, a captura das agências reguladoras criadas nas reformas constitucionais nos anos 90, né, depois do governo Fernando Henrique, especificamente depois de 93, é que a gente tem a criação das primeiras agências reguladoras, e a possibilidade de captura das agências reguladoras neste modelo econômico que nós trazemos com as reformas, por os agentes econômicos regulados. E aí, o seu trabalho mostra a necessidade dessa participação da sociedade, por exemplo, com as audiências públicas, né? E as audiências públicas, que são promovidas pelas agências reguladoras também, né, não contam com a participação cidadã e contam, sim, com um lobby permanente desses agentes econômicos, o que eu vejo como um entrave, uma dificuldade daquilo que você quer trabalhar, que é a possibilidade de maior participação da sociedade no processo decisório e interpretativo da ordem econômica. Por que não? Por que não? Porque nós vivemos um déficit
da própria participação cidadã, um descrédito na classe política e, consequentemente, também de participação por outros meios que não sejam da democracia formal de massas que nós construímos. E daí, autores que foram salientados pelo professor Caleb, mas que aqui eu insisto no desenvolvimento um pouco maior do Habermas, né, que foi no finalzinho já da fala do professor Caleb, e que eu acho que você devia aprofundar um pouco mais na comparação com os demais autores que você trabalha. Eu tinha feito umas anotações também aqui, quando a gente pensa na aplicação da ordem econômica, da interpretação da ordem econômica pelo Poder Judiciário, levando em consideração um autor que às vezes é desconhecido, porque a gente não vê muito no Brasil, que é o Oliver Holmes, que é pai do realismo norte-americano, né? Ele tem uma frase que ele diz que as concepções econômicas, sociais e políticas dos juízes têm muito mais a dizer na interpretação da Constituição do que a própria letra seca, que isso não existe, né, do texto normativo. Então, só para aprofundamento da sua leitura, Anselmo, não que você tenha que incluir nada especificamente sobre o realismo americano, mas é a discussão sobre o papel interpretativo do Poder Judiciário e as teorias que levam a uma nova visão da hermenêutica constitucional no Poder Judiciário, né? E aí, ainda falando sobre, talvez, né, a vontade de discutir ou não um pouco de ativismo judicial ou politização da justiça, né? O professor Caleb trouxe alguns autores. Você menciona, né, meu guru intelectual que me trouxe para São Paulo, que foi Gerardo Faria, para trabalhar economia e direito na economia globalizada, que é um dos livros talvez mais antigos, mas eu gostaria de mencionar também Celso Campilongo, né? Celso Campilongo tem uma obra que pode ser referência para você no sentido desse deslocamento do processo decisório em matéria econômica. Ele foi conselheiro do CAD também, além de diretor da Faculdade de Direito da USP, mas ele trabalha esse deslocamento das decisões para o Poder Judiciário, evitando denominar esse deslocamento como politização da justiça, mas simplesmente como decorrência desse déficit democrático que a gente presencia. Essa, né? É a mais demorada que eu vi até hoje. E por último, eu queria só fazer uma provocação, né? Que é a possibilidade de introduzir, coitado do Anselmo, não só o Habermas, pensando no que é a democracia numa participativa, aqui contribuindo com a sua discussão teórica, válidas, mas né, um autor que eu gosto muito, pensando nessa nova forma de participação cidadã e processo deliberativo e interpretativo, que é Manuel Castells, né? Que mostra que é impossível a gente deixar de pensar numa sociedade em rede hoje e, consequentemente, existe um deslocamento dessa participação dos indivíduos a partir das redes sociais, que ele é o primeiro a trabalhar em 1993, 95, mais ou menos, né? Algo que faz parte do debate hoje, decisório, hoje, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei se eu fui muito confusa, porque eu não fui ponto a ponto, mas uma das sugestões que me veio à cabeça na hora que o professor Caleb estava expondo, página a página, ou capítulo a capítulo, é fazer uma anotação a partir, inclusive, dessas considerações dele, mandar em bloco na sua dissertação, no seu projeto agora para a qualificação, né?
Por quê? Porque são autores que eu considero que podem contribuir para a sua discussão e, além de tudo, delinear um pouco mais os próprios desafios que você salienta como necessários a enfrentar, né? E sem uma discussão sobre analfabetismo digital, analfabetismo político, deslocamento do eixo de participação cidadã, a crise dos poderes, pensando realmente uma possibilidade de reavaliação da teoria da separação dos poderes. Eu acho que com isso, né, você pode avançar em muito no seu trabalho, Selma. Então, eu fiz uma lista aqui dos autores no final da página, né, e acho que com isso você pode desenvolver com certeza um bom trabalho, né? Não são críticas, né? São observações e mais do que isso, mostrar assim que dá para a gente mencionar alguns autores para contribuir melhor com o seu trabalho. Ela desceu. Fica a dúvida, né? A minha dúvida e provocação, se você acha que esse é o caminho para a concretização da Constituição, da ordem econômica da Constituição Federal, porque eu vejo um desafio maior, que é o enfrentamento da própria crise do Estado democrático, né? Que é o pano de fundo aí. A gente tem que lembrar que no processo constituinte poderia ter havido uma decisão de não inclusão, né, da ordem econômica como título da Constituição Federal, né? Poderia não ter sido incluída. Mas já que foi, né, as suas reflexões servem não só para a interpretação da ordem econômica, mas da própria Constituição como um todo, né? Da necessidade de uma revisão, né, para que nós possamos, de fato, dar cumprimento aos direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal de 88. Essa é o grande, eu diria, dilema, né, problema. Mas eu fico à disposição, não só dos professores, mas do que você necessite, Anselmo, né? Deixo depois meu e-mail aqui, se você precisar, entrar em contato, e aí eu te passo também por escrito não só essas observações, mas essa bibliografia que eu sinalizei aqui, que talvez seja interessante para o fundamento do seu trabalho. Tá? Agradeço novamente, professor Bruno, professor Caleb, e te dou os parabéns, Anselmo, pela ousadia, principalmente. Muito obrigado, professora Cláudia, também uma aula para nós aqui sobre o trabalho, sobre os temas, com indicações de referência muito importante. Como eu disse logo na abertura, Anselmo, é realmente uma banca para absorção, né, de conteúdo e para conduzir um pouco suas reflexões nesse pouco tempo que você tem aí para concluir, mas que com certeza você consegue acolher as questões. Eu vou novamente passar a palavra só para alguma questão que você queira, mas se não, já partimos para a nossa referendo aqui. Certo. Professora Cláudia, muitíssimo grato também, considerações muito relevantes, e eu percebo como esse tema que eu estou estudando, começando a estudar, como ele já está maduro na academia e nos professores que estão fazendo parte dessa banca, como vocês já refletiram muito mais, porque vocês já foram lá na frente e voltaram trazendo para mim oxigenação nesse trabalho
de aprofundamento mesmo, que totalmente necessário. Eu me vejo como uma criança perto de vocês, pronto para poder crescer, quero crescer, com vontade de crescimento. Sim, meu brother. A partir de todas essas considerações e referenciais teóricos aí, muito, que eu não conhecia, vários deles não conhecia, são desconhecidos para mim. Eu tenho essa humildade em dizer, quero lê-los, quero devorá-los e quero crescer junto. E mais uma vez, muito obrigado, professor Bruno, por disponibilizar o seu dia aqui com a gente. Me sinto extremamente honrado com isso. Imagina. Prazer. Bom, na medida da minha capacidade, eu quero acatar todas as observações. Não sei se conseguirei satisfazer em tudo aquilo que vocês contribuíram, porque realmente eu confesso que acima do que eu já estudei sobre o tema. Mas vou me esforçar nesse sentido. Eu tinha uma preocupação muito grande não entrar nessa seara do ativismo judicial, mas eu vejo que não tem como, né, porque não é só ativismo, é um protagonismo necessário no sistema democrático de hoje, que estamos vivendo hoje. Então, como não falar, como não dizer como isso aconteceu, por que isso acontece, de que forma tem acontecido, porque isso tem uma implicação muito estreita com tudo que eu estou dizendo. E eu não preciso entrar no ponto de vista crítico da situação, né? Porque, até mesmo porque se eu fosse entrar no meu ponto de vista crítico, pessoal aqui, agora abrindo aspas, eu tenho uma crítica muito grande sobre as ideologias adotadas pelo STF. São ideologias que eu não concordo com várias delas. Então, e eu sei que isso não é o academicismo. O meu ponto de vista pessoal não tem a ver com o estudo que a situação e o caso merece. Mas sim. Sem te interromper, Anselmo, eu acho que a gente vai ter uma conversa depois, né, e é claro, todas essas muitas informações e tal, a gente vai tentar sistematizar isso para o seu trabalho, né? A gente não quer também, como acho que a Cláudia deixou claro, é um casamento de longo prazo, né? Com tema. Então não fique muito ansioso, tá? Não comece a pensar em grandes discussões ideológicas. A gente vai, obviamente, peneirar e trabalhar dentro das discussões e dentro do que o mestrado permite. Eu queria, então, já passar para perguntar aos meus colegas se estamos de comum acordo na aprovação do Anselmo na qualificação. Então, Anselmo, você está qualificado, né, para defender a sua dissertação. Se os professores tiverem a agenda, provavelmente com essa banca aqui, né, que depois farei o convite formal ao professor Caleb e à professora. Queria agradecer muito, né, a presença dos seus professores. Cumprimento também a sua esposa, também os seus colegas que estão aqui nessa banca. E quero agradecer novamente ao professor Caleb, a professora Cláudia, pela confiança de estar aqui conosco hoje. Uma boa tarde para todos aí. Parabéns, Bruno. Obrigado. Parabéns, professor. Obrigado. Parabéns, Anselmo. Parabéns, Anselmo. Bruno. Obrigado, professor. Insisto, me coloca à disposição.